Existe uma força quase invisível que está ali moldando as decisões que a gente toma todos os dias. Sério, desde o que comer no café da manhã até o jeito que a gente negocia lá no trabalho. O nome dessa força? Persuasão. E olha, embora ela passe despercebida na maior parte do tempo, ela está no centro de quase tudo que a gente faz. Vamos entender como é que isso funciona. Quando a gente pensa em persuasão, qual a primeira imagem que vem na cabeça? Para muita gente, é a de um vendedor bem insistente ou de um político em campanha, né? Mas será que é só isso? A resposta, como a gente vai ver agora, é um grande e sonoro não. A real é que a persuasão é muito mais sutil e muito mais comum do que parece. Não estamos falando de grandes discursos, não. Estamos falando dos pequenos momentos. A sugestão de um amigo sobre uma série nova, o jeito que um aplicativo incentiva a gente a continuar usando, ou até aquela negociação sobre quem vai lavar a louça em casa. Pois é, ela acontece o tempo todo nos lugares mais simples que se possa imaginar. Então tá, se a persuasão não está só nos grandes palcos, onde é que ela se esconde afinal? A resposta é simples, nas pequenas situações da nossa rotina. É exatamente aí que a sua verdadeira influência aparece. Os contextos mudam, mas o padrão é o mesmo. Pensa só, no ambiente de trabalho, uma ideia precisa ser vendida para ser aprovada. Em casa, aquela negociação para uma criança comer verduras é um puro exercício de influência. Com os amigos, a escolha de um filme vira um jogo sutil de persuasão. E no mundo digital, então, nossa, cada notificação, cada anúncio está ali competindo pela nossa atenção usando justamente técnicas persuasivas. E isso tudo nos leva a uma verdade fundamental. Talvez não exista uma interação humana que seja totalmente neutra. Cada conversa, cada pedido, cada sugestão, tudo carrega um elemento de influência, por mais sutil que ele seja. A gente está o tempo todo sendo persuadido e persuadindo, muitas vezes sem nem se dar conta. Bom, se toda interação tem um grau de persuasão, então aquela definição clássica, sabe, focada só em vendas ou em política, ela já não serve mais. A gente precisa de um novo olhar sobre o que a persuasão realmente é para entender o alcance que ela tem. Então, vamos a uma definição mais ampla. Persuadir não é impor, mas sim influenciar decisões. E essas decisões elas podem ser minúsculas, tipo a escolha de clicar em um vídeo, de aceitar um convite para jantar, ou simplesmente concordar com um ponto de vista durante uma conversa. É como se fosse uma arquitetura sutil das nossas escolhas. E quando a gente entende isso, nossa, é como ganhar um novo par de olhos para enxergar o mundo. De repente, uma camada extra da realidade que sempre esteve lá se torna visível. As interações sociais ganham uma nova dimensão, sabe? Um nível de profundidade que antes era totalmente imperceptível. Com esses novos olhos, aqueles gatilhos que antes eram invisíveis começam a saltar na nossa frente. A palavra específica usada num e-mail, o tom de voz numa negociação, o jeito que uma opção é apresentada no menu. Tudo isso são pistas que nos guiam para uma direção, e muitas vezes de forma inconsciente. Mas como é que a gente torna essa percepção algo concreto? Bom, a melhor forma de internalizar uma ideia é colocando em prática. Por isso, a proposta aqui é um pequeno desafio, um exercício para tornar o invisível visível. O exercício é bem simples. Pelos próximos 2 dias, a ideia é adotar uma postura de observador. Só isso. Prestar atenção em quantas vezes por dia aparece uma tentativa de influenciar uma decisão sua. E o mais importante, quantas vezes nós mesmos tentamos influenciar a decisão de outra pessoa. Anotar os contextos, foi no trabalho, em família, com amigos, pode trazer um resultado bem surpreendente. E esse tipo de exercício mostra uma coisa muito clara. A persuasão não é um evento externo, uma coisa rara que acontece só lá fora, nas mãos de especialistas. Pelo contrário, ela é uma habilidade humana fundamental, que todo mundo usa o tempo todo. É parte de como a gente se comunica e se relaciona. E aqui chegamos na grande conclusão. A verdadeira arena da persuasão não são os grandes palcos ou as salas de reunião. É o campo de batalha das pequenas interações, das conversas e trocas que formam o nosso dia a dia. A maior parte da influência acontece no micro. E para terminar, fica a reflexão. No dia de hoje, desde a hora em que ele começou, que decisão, por menor que tenha sido, foi sutilmente influenciada por outra pessoa? A resposta para essa pergunta pode revelar muito sobre o jeito que a gente navega pelo mundo ao nosso redor.